Leonardo, tudo bem? Olá, tudo bem? Então tá bom. Deixa eu ajustar aqui. Aí eu te vejo Pronto. melhor. E aí, pronto para o nosso bate-papo de hoje? Pronto, estou pronto. É isso aí, é isso aí. Aguardando aí o pessoal entrar e também vou pedir para o nosso convidado, então, o Juliano Rigueto, mandar aquele convitinho para mim. Aí, muito bem, muito bem. Então vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos receber aqui para a live da base o Juliano Rigueto, do canal Somos Míopes porque Somos Breves. E ele foi convidado pelo Leonardo para estar conosco. O Leonardo Rossetti é da Base Estelar Campinas também. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Ruiz. E vamos então colocar o nosso convidado na sala virtual. Vamos lá. Aí. Olá! Olá, Tudo bom? tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo, Juliano. Prazer em ter essa conexão direta contigo hoje. Legal. Muito bom. E vamos aguardar aqui um pouquinho, né? O Valmir já estava aqui todos de óculos, né? Na verdade, sem óculos eu não funciono, Valmir. Os meus Mas óculos é são de isso. miopia, por incrível que pareça, né? Então, Pois é. para ver coisas de perto, eles atrapalham. Tá certo, tá certo. Muito bem, olha, nós estamos recebendo aí mais pessoas na sala, entrando aí o Leandro e o pessoal aí já está se juntando, então, a nós. Então, sejam bem-vindos aí nessa tarde de sábado, para o nosso bate-papo, então, com o Juliano Rigueto. E vamos começar pianinho, né? Eu gostaria de abrir a live aí com o Juliano, pedir para ele falar um pouquinho da trajetória dele. Eu sei aí, Juliano, que você vem da dramaturgia, já trabalhou aí, teve uma carreira, né? Trabalhou como ator e seguiu pelo caminho de escritor e até chegar aí nesse canal do YouTube. Conta um pouquinho para nós aí dessa sua trajetória. Bom, boa noite, boa tarde para todo mundo, antes de mais nada. Minha trajetória, eu demorei muito para escolher uma profissão. Eu sempre gostei de muitas coisas, eu sou muito curioso, né? Então, não é à toa que meu canal fala sobre diversos assuntos. E eu demorei muito tempo para escolher a minha carreira, né? Que eu resolvi ser ator. Eu era muito tímido, tremendamente tímido. Morria de medo de falar em público. Era uma coisa que não me ocorria de jeito nenhum que eu poderia ser ator um dia. Mas eu estudava na ECA, a Escola de Comunicações e Artes aqui da USP de São Paulo. E eu encontrei uma amiga minha que fez colegial comigo, que estava fazendo a EAD, a Escola de Artes Dramáticas. E ela me falou que queria fazer novela. Eu achei muito engraçado. Falei, como que... Ela é um ser humano que nem eu, ela não é extraterrestre que nem os atores, né? Eu achava que era uma coisa anormal, assim, não sei. Eu achava que tinha alguma coisa de mágico em torno de alguém que pudesse ir para trabalhar na televisão. E aí ela falou isso, eu não dei muito valor para o que ela disse. Só que 6 meses depois, 6 meses, não foi, nem demorou muito tempo. Ela estava fazendo a novela das 6. E aí eu falei, eu acho que se ela pode, eu também posso. Então, eu comecei a flertar com a ideia de ser ator nessa época. Eu comecei a fazer o Célia Helena muito tempo depois, para experimentar. E eu gostei. Eu acabei, quando eu perdi o meu medo de falar em público, o meu medo de palco, eu consegui eu tinha alguns contatos dentro da televisão que poderiam me ajudar na carreira.
Eu conhecia a Maria Adelaide Amaral há muito tempo, eu conhecia o Silvio de Abreu, eu conhecia o Bosco Brasil, o Alcides Nogueira. Eram todos autores, né? Eu achava que, pelo fato de eu conhecer autores, talvez eu conseguisse trabalho como ator nas obras deles. Foi mais ou menos o que aconteceu, porque eu convidei eles para assistir as peças que eu estava fazendo, e numa das peças a Maria Adelaide me viu e me chamou para fazer A Casa das Sete Mulheres. Da casa eu acabei fazendo uma sequência de minisséries. Eu fiz Um Só Coração, que era uma minissérie sobre a Semana de Arte de 1900 e... Não, 22? 22, isso. Eu fazia um dos pintores, eu fazia o irmão da Tarsila. Eu fazia Sim. Nossa, como era o nome dele, meu Deus? Não importa. Depois eu fiz JK, eu fiz Queridos Amigos, fiz várias novelas, eu fiz Cidadão Brasileiro, Ciranda de Pedra, enfim. Eu fiz uma carreira como ator, mas não era uma carreira assim, não foi uma carreira exuberante, porque os meus papéis nunca foram muito grandes. Então era assim, pouca gente me reconhecia na rua, nunca foi uma coisa muito... Eu não decolei, eu não passei da... É como se tivesse uma arrebentação ali, um lugar onde eu tivesse que ultrapassar para a carreira ir embora, e eu não cheguei a passar disso. Aí, em 2011, a Maria Adelaide me convidou para fazer as pesquisas de texto para Tititi, o remake da Tititi. E aí eu fiz as pesquisas e durante as pesquisas ela falou... porque a minha pesquisa era um pouco diferente do normal, né? Normalmente os pesquisadores entregam uma coisa bem didática, certinha, né? Uma coisa como se fosse um verbete de enciclopédia. E eu fazia uma coisa um pouco mais com uma brincadeira, eu fazia um draminha no começo para soltar a informação no final... eu fazia um pouco, talvez, o que eu faço nos textos do Somos Mil. Do site, do seu canal, né? E aí ela falou, você tem talento para escrever, eu quero te treinar como escritor. Porque ela ia me colocar num papel na novela. E aí ela falou que era um outro caminho, que eu poderia abrir uma nova frente, que era uma coisa ainda mais exclusiva do que ser ator, né? Porque os autores é um grupo bem menor. E eu falei, vamos tentar. E aí eu fiz Tititi, eu sou muito apaixonado por Tititi, a original, eu já era apaixonado pela novela. Fiz a Tititi, depois a gente fez Queridos Amigos, e depois a gente fez... A Lei do Amor, foi uma novela das 9. Só que logo depois disso, a Globo entrou numa crise ferrada, e eu sempre fui contratado por obra, e eles pararam de fazer os contratos, e aí eu me vi num mato sem cachorro, porque eu me tornei um autor, era uma coisa tão exclusiva que não tinha trabalho. Onde que eu ia trabalhar? Escritor de novela. E aí, nessa época, eu estava para lançar o livro A Segunda Aurora, que foi o primeiro livro que eu publiquei. Eu tinha feito o roteiro da Segunda Aurora para ser uma minissérie, e a Globo acabou colocando na prateleira, porque é uma minissérie de ficção científica, então eles não estavam com medo de arriscar. Imagina, em época de crise, fazer uma minissérie que teria que gravar uma parte da minissérie fora do Brasil... teria muitos efeitos especiais e tudo mais, então eles acharam muito arriscado. Aí eu falei, vou publicar o livro. Eu publiquei o livro, comecei a trabalhar com o Quora, que é um site de perguntas e respostas, que tinha um programa de parcerias, e eu acabei começando a ganhar minha vida com o Quora, escrevendo muito sobre... Você tinha que pesquisar para responder as coisas, né? E eu acabei escrevendo assim diariamente, sei lá, durante 7, 8 horas, pelo menos, sem parar, e aí eu acabei retomando... Bom, enfim, juntou pesquisa com texto, com a atuação, com o fato de eu ter experiência com televisão. Tudo isso foi me levando a pensar num canal para o YouTube. E aí o meu medo era a edição, porque era uma parte que eu nunca tinha mexido.
e que eu falei, eu vou ter que contratar alguém, mas no momento que eu estou vivendo agora, eu não tenho como contratar. Mas aí eu resolvi fazer umas pesquisas de como funcionavam os programas e eu descobri que não era tão difícil assim. E acabei abrindo o canal. Eu demorei um mês para fazer a edição do primeiro vídeo. Um mês. Mas o segundo vídeo eu já consegui fazer em uma semana. Então, como a minha meta é fazer um por semana, acabou dando certo. Que legal, que legal. Nossa, e é interessante, né, como um passo leva a mais decisões, a outros passos, e agora você consegue combinar toda a sua experiência aí em criar, escrever, pesquisar e executar também frente às câmeras, né, porque não é um ofício fácil, né? As pessoas acham que, né, tá toda hora na televisão e nos canais e tudo, é uma coisa que exige, né, bastante. O engraçado é que eu fiz muito comercial já, né? Fiz muita propaganda. Sempre me chamavam para fazer propaganda de apresentador. E eu nunca passei em nenhuma propaganda. Eu fiz uns 500, 600 testes para ser apresentador, nunca passei. Então eu tinha medo de não ser um bom apresentador. Mas eu acho que talvez pelo fato de eu fazer o meu texto, porque às vezes eu sou muito crítico, às vezes eu achava o texto ruim, e daí eu mostrava não entrava na minha expressão, né? E aí eu acho que como o texto é meu, eu faço sozinho, tudo tranquilo, eu acho que talvez eu tenha conseguido acertar o jeito de fazer a apresentação. Legal, legal. E é interessante de ver os seus vídeos que você também é muito didático. Você tem um quê de professora aí, viu? Eu sou professora, né? Eu acho que você tem um quê de professor dentro de você que eu acho muito legal também. Aliás, né, live do Dia dos Professores hoje, né? Parabéns aí pelos professores aí nos acompanhando, parabéns. Né? É isso aí. E alguém entrou aqui na live, a Agente X, Agent X, alguma coisa sim. assim, que disse que já te entrevistou também. Já me entrevistou. Mandou aqui os parabéns, né? Opa, e o pessoal que está acompanhando a live pode deixar a pergunta, se tiver, e na medida do possível que os óculos me permitirem também, eu vou fazer essa ponte também com o Juliano, tá? Mas agora eu vou passar a bola ali para o Leonardo. Leonardo, você tem Dá uma oportunidade aí. Juliano. Como é que você escolhe os temas dos seus vídeos? São muito interessantes. A propósito, eu sou fã do seu canal. Obrigado, legal. O primeiro vídeo que eu gravei foi o que fala sobre a órbita do James Webb. Não sei se você viu. Aliás, é até engraçado ver a evolução, porque a captação do áudio era péssima, a edição não ficou tão legal, a luz eu demorei para encontrar um equipamento legal para fazer a luz e manter. Mas, enfim, o do James Webb, aliás, foi o clique que fez o canal funcionar. Porque eu fiquei curioso quando eu comecei a ver as primeiras imagens do Webb, representando a órbita do James Webb, e ele dando aquelas voltas em torno do nada. E eu fui procurar e eu não achei nenhum canal em português explicando. Aí eu comecei a procurar nos canais em inglês e eu encontrei algumas explicações, eu entendi como funcionava. Eu falei, acho que vou lançar um vídeo sobre isso, porque é uma coisa tão curiosa, deve estar um monte de gente querendo saber como funciona. E não tem a explicação em português. Foi o chute inicial, assim. Eu acho que uma boa parte das pessoas tem um problema. Quando a gente começa a se especializar em uma área, por exemplo, muitos policiais tendem a falar... o elemento foi preso na viatura, usar o jargão da área para dar um verniz de conhecimento.
Eu acho o contrário. Aliás, talvez seja um pouco a minha criação como autor de novela, porque a novela tem que falar com todos os públicos. Então, Sim. eu acho que talvez isso tenha ficado muito embebido na minha cabeça, e eu tento explicar da maneira que uma criança de 5 anos entenda. Então, como eu percebi que muita gente... Eu vejo muitos vídeos em que só soltam a informação. Solta informação, solta informação, solta informação. Não tem um encadeamento assim de uma coisa com a outra, porque tudo bem, pode ser o mesmo assunto, mas o encadeamento não é muito bom, ele não forma uma história. E eu acho que o apresentador ou a pessoa, o roteirista que fez o roteiro dos vídeos, julga que as pessoas já devem saber uma certa quantidade de informações que eu acho que elas não devem saber. Não que elas não devem, não acho que elas não sabem, mas eu acho que elas não precisam saber para entender. Então eu sempre levo em consideração que a pessoa que está me assistindo nunca viu nenhum vídeo meu e nunca viu nenhum vídeo de nada sobre o assunto. E aí eu tento explicar da maneira mais fácil possível para que essa pessoa entenda. Eu acho que é isso que faz com que os vídeos acabem tendo um gostinho que em outros canais não tem. Pelo menos é o que eu vejo pelo retorno que as pessoas falam para mim. Então, muitas vezes a escolha dos temas vem disso, de eu ver alguma coisa que fala sobre o assunto, achar o assunto interessante, mas achar que, do jeito que foi explicado, a explicação ainda não é satisfatória. E aí eu tento achar uma maneira mais destrinchada, mais interessante de explicar. Mais ou menos isso. Legal. Eu Vou concordo dar uma com... interrompida aqui. Pode falar, Leonardo, pode falar. Não, um dos vídeos que eu mais gosto é quando você explicou a matéria escura. Ah, legal. Que ele ficou muito bom. Que você não começa a falar de física, você começa a falar como o ser humano pensa. Eu vi uma coisa diferente. Você traz as pessoas, você faz um encadeamento lógico ali, conta uma história. Eu repassei esse vídeo para todo mundo. Ah, legal. Obrigado, Leonardo. Legal. Eu fiquei sabendo do teu canal pelo Leonardo, tá? Ele tá garoto propaganda aí, né? Oh, legal. Mas assim, quando a gente gosta, quando curte, uma coisa bem feita, não tem como não compartilhar, né? Uma pessoa aqui no chat perguntou aqui, o Leandro Brick, perguntou quais os planos do Juliano para o futuro do canal. Por enquanto, eu preciso começar a ganhar mais dinheiro, porque eu preciso investir no canal, né? Esse espaço que eu uso aqui é o meu escritório. Já era assim, eu não mudei muita coisa. Eu dou um tapa, eu tiro um monte de papel que fica aqui na mesa, arrumo a luz, mas assim, esses aviões, essas coisas que tem aqui em volta já estavam aqui antes. Eu gostaria de ter um cenário melhor, eu gostaria de fazer coisas fora daqui, não só em casa, porque eu faço tudo muito da maneira mais barata possível, assim, que eu posso fazer por enquanto. Então, a ideia no futuro é talvez ter um estúdio profissional, poder apresentar de pé, porque aqui eu não tenho muito espaço, eu não consigo, eu tenho que ficar sentado, minhas mãos mal aparecem. Eu gostaria de ir para um caminho em que eu pudesse deixar mais rico a apresentação, a explicação. Mas eu acho que a linha, a didática, porque o nome Somos Míopes porque somos breves, ele é um nome grande e é um nome que comercialmente ele não favorece muito, porque toda vez que alguém me pergunta o nome do canal, eu falo e eu tenho certeza que a pessoa não vai lembrar quando ela chegar em casa. Mas ele está tão dentro de todas os vídeos, ele explica todos os vídeos, né? A gente não percebe uma série de coisas porque a gente não tem muito tempo de vida e a gente acaba não vivendo muitas coisas e não entendendo muitas coisas por causa disso.
Então, a ideia é continuar nessa linha, de tentar mostrar, de tentar afastar um pouco para poder entender o quadro inteiro, mostrar o mundo por um prisma específico, diferente e que pode aumentar os horizontes. Uhum. Legal. Essa sua descrição aí de como você trabalha me lembra muito tudo que a gente teve que fazer quando chegou a pandemia, né? Quando eu tive que passar da aula online, foi um improviso total, né? Ainda estou um pouco no improviso aqui, né? Porque, no meu caso, a vida continua virtual. Eu trabalho com aula de inglês e o pessoal gostou da vida virtual, então bora, né? Então, quer dizer que para o futuro aí é só crescer, melhorar os recursos do trabalho, para trabalhar e, né, ter mais... Não tem jeito, tem que passar pelo financeiro, né, Juliano? Não tem jeito. Uma hora vai ter que passar. Eu já investi muita coisa, né, de equipamento e tudo mais, para poder fazer o canal funcionar. Mas a fase da vida que eu estou passando não é uma fase muito fácil. A minha mãe está doente, eu tenho que cuidar dela. Enfim, essas fontes de renda que eu tinha não estão mais me rendendo tanto, então eu tenho que fazer a coisa da maneira mais simples possível. Simples que eu digo que não me exija muito investimento financeiro por enquanto, mas a ideia é sempre que eu posso eu invisto, né? Sempre que eu posso melhoro a câmera, o microfone, a iluminação, tudo que eu posso fazer eu estou fazendo por enquanto. Legal. Vai lá, Leonardo. Então, já tem uma pergunta aqui sobre o seu livro. Você falou que A Segunda Aurora foi o seu primeiro livro, é isso? Foi. Você publicou outros? Eu tenho 3 livros. Eu tenho A Segunda Aurora, que já foi publicado. Eu tenho um que se chama Blackout, que por enquanto ele está disponível gratuitamente no Wattpad, aquele site de livros. E eu tenho o terceiro livro que se chama The Art, que ele está aqui, ó. Ele ficou até um pouco maior do que A Segunda Aurora. O The Art seria não é bem a continuação da Segunda Aurora, mas ele seria um spin-off assim, da Segunda Aurora. Para quem já leu o livro, ele conta o que acontece no capítulo 15 da Segunda Aurora com outros personagens. Então ele passa paralelamente à Segunda Aurora, mas ele explica uma série de coisas que a Segunda Aurora não explica. Eu ia lançar o The Art pela Chiado, como eu lancei a Segunda Aurora. Mas eu achei melhor fazer um caminho diferente, porque a Chiado ela não coloca os livros nas livrarias. Eu tenho a Segunda Aurora, você só encontra em uma livraria só aqui de São Paulo, uma livraria da Paulista, agora esqueci o nome. A Chiado não distribui, assim, ela deixa disponível online, tá na Amazon, tá em todas as grandes distribuidoras, mas eu queria que o livro tivesse nas estantes para as pessoas verem, manipularem, comprarem, pegarem e levarem. E eu achei que o caminho inverso seria mais interessante. O caminho inverso, eu digo, eu queria fazer o canal para ficar conhecido pelo canal e, sendo conhecido, as pessoas quererem comprar o livro. Então, por isso que eu deixo ele sempre num cantinho, ele não está aparecendo aqui, mas eu sempre deixo o livro num cantinho dos vídeos para que as pessoas vejam aquilo e falem, o que será? E muita gente está comprando o livro por causa ao ver os vídeos lá. Então, publicado eu tenho A Segunda Aurora, tenho o Blackout no Wattpad, que é uma história que não tem nada a ver com o universo da Segunda Aurora, e tenho o The Art pronto já,
que vai ser lançado assim que a primeira editora me ligar e falar, opa, vamos fazer. Legal. Eu sei que o Leonardo leu o Segunda Aurora, né? Ele Estou estava me lendo. contando que ele está terminando, né? E legal. ele tem a versão impressa e ele também tem versão e-book. Sim. Para quem lê digital? É. Tem sim. Sim. Eu comprei e-book. Legal. Ah, legal. Legal. Beleza. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você fez o seu primeiro livro, estava dando uma pesquisada, tem 632 páginas, é isso? Por que começou com um livro tão grande? Eu tinha uma história grande para contar. Eu tive a ideia para a Segunda Aurora, veio... Isso eu acho que talvez seja um spoiler que não vai estragar. Spoiler, o nome já diz que estraga, mas é uma informação que não vai estragar a curiosidade de quem queira ler o livro. A ideia para fazer o livro veio de uma reportagem que eu li na Folha de São Paulo há uns 10 anos, talvez, que falava sobre o Banco de Sementes de Svalbard, que é um banco onde estão guardadas amostras de sementes de todo tipo de planta que existe na Terra. Ele fica lá em Svalbard, que é na Noruega, uma ilha da Noruega, bem próxima ali do Polo Norte. Então ele está permanentemente congelado, ele fica dentro de uma montanha que já, naturalmente ela já está em temperatura abaixo de zero. E ele está lá para caso aconteça uma catástrofe, como caia um asteroide ou Putin resolva fazer alguma besteira, para a gente poder retomar a variedade de vegetação que a gente tem na Terra em caso de uma emergência como essa. Eu achei isso eu falei, nossa, buscar isso é uma meta tão interessante para um herói, para um grupo de pessoas e tudo mais, e eu resolvi fazer a história. Nessa época eu estava assistindo aquela série Battlestar Galactica, não sei se vocês conhecem. Sim. Então, e a Galáctica tem a busca pela Terra, e eu achava aquela coisa fantástica. Eu falava, se eu fizer um grupo de pessoas, né, buscando as sementes, a semente da história veio dessas sementes. E aí eu comecei a pesquisar. Eu ainda não sabia como ia ser o corpo da história, né? Eu sabia que eu teria que ter uma catástrofe, porque eu precisaria das sementes. E eu sabia que ia ter uma viagem. Só isso que eu sabia. E aí eu comecei a pesquisar. E nessa época eu estava começando a escrever a Tititi. Foi começo de 2011. E aí eu comecei eu fui fazendo pesquisa durante... Eu fiz 3 anos de pesquisa, mais ou menos. Para saber sobre tudo que poderia acontecer nessa terra pós-apocalíptica. E eu queria fazer uma história que ela fosse enraizada na verdade. Assim. Eu não queria fantasia. Eu queria o mínimo possível de coisas que a gente não achasse familiar. Até as coisas que são futuristas na minha história, como o motor de pareamento quântico, por exemplo, é baseado em coisas que eu fui pesquisar para ver se seriam possíveis. Falei com físicos e outras pessoas sobre a ideia e tudo mais, até que eu falei, não, acho que é um bom caminho, vou fazer isso aqui. E aí a história foi pegando um rosto, assim. Eu quis falar sobre diversas coisas, sobre a perspectiva de como a vida poderia mudar caso acontecesse uma coisa como essa. Durante o tempo todo que passou, desde a época em que aconteceu a catástrofe até a época em que passa o livro, eu não vou falar datas para não estragar, né? Para não vir spoiler, mas eu queria levar em consideração isso. Sabe, por exemplo, eu vejo, quando a gente vê filme, novelas, coisa que é uma coisa mais familiar para o brasileiro. Você vê uma novela que é passada na época do Dom Pedro, por exemplo, toda vez que eu vejo alguém
dando um beijão de língua, eu não acredito. Porque os costumes eram diferentes. As pessoas não faziam isso, pelo menos publicamente não faziam. Eu lembro das novelas que eram da época do Dom Pedro, quando eu era criança, que eram diferentes, porque ou se levava mais isso em consideração, ou até mesmo os costumes de quando eu era criança eram diferentes e não permitiam isso. Então, essas coisas, eu queria esse nível de detalhes, que as personagens se comportassem de uma maneira muito diferente do que nós nos comportamos. Eu queria um conflito de costumes, eu queria um conflito de religião, um conflito de linguagem. E eu acho que eu consegui alcançar um negócio interessante com a Segunda Aurora. Porque é difícil você escrever isso também de uma maneira fácil de compreender, né? Mas eu acho que ficou... Eu tenho orgulho, assim, da Segunda Aurora. Quando eu releio a Segunda Aurora e eu me emociono. Então, para mim é um ótimo sinal de que a coisa funcionou, porque o próprio autor se emocionar com uma coisa que ele escreveu, eu sei como é que termina a história. Talvez eu saiba melhor do que qualquer um, mas é um bom sinal. Acho que deu certo. Muito bom, e é interessante, né, porque uma das coisas que atraem as pessoas à ficção científica é justamente esses questionamentos, né, essas análises, essas reflexões, né? Tem gente que acha que ficção científica é só navezinha e alienígena e tal, mas na verdade, se você, né, pega boas obras aí da ficção científica, todas trazem esse questionamento, essa reflexão do que pode ser, do que não pode ser em relação à humanidade, na sua existência, na sua como parte do universo, né? Mas eu acho bem legal, muito legal. Obrigado. E alguém aqui, deixa eu ver se acho que alguém aqui, deixa eu ver. Eu achei que era uma pergunta, mas não, é só um comentário mais para trás que alguém falou que você é muito didático. É muito didático nas suas explicações aí, mas muito legal. E tem uma pessoa pedindo a receita do pó de croque-croque. Você já sabe? E aí o Leandro Brick também está te dando parabéns aí pelo canal e pelos livros. Obrigado. Você já sabe, Leonardo? Não, ainda não. Ainda não? Tá. Não. Então, eu não posso falar de jeito nenhum. Sim. Porque a revelação é ótima do que é o croque-croque. Sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler. Legal. Você está escrevendo outros livros? Como é que são as suas ideias como escritor? Eu terminei o DEAT faz talvez acho que uns 8 meses. E logo depois eu comecei a fazer o canal, então eu estou completamente sem tempo. Eu não tenho tido tempo para escrever. Eu acho que quando eu tiver com o canal mais assentado, eu talvez tenha que contratar pessoas para trabalhar comigo, eu estou fazendo tudo sozinho, aí eu começo a ter mais tempo livre, mas por enquanto está impossível, não consigo escrever mais. Quer dizer, eu escrevo, né? Cada texto que eu escrevo para os vídeos, eu demoro 3 ou 4 dias de pesquisa e edição e tudo mais, né? Do texto em si. Então, não deixei de escrever, mas eu estou escrevendo só os roteiros dos vídeos. Produzir conteúdo demora muito, né? Sim. Eu perguntei do livro porque você poderia escrever contos. Eles são menores e você tem um tom para escrever. Seria muito interessante. Eu gosto de escrever história grande. Meus 3 livros têm o mesmo tamanho, mais ou menos. Porque a ideia inicial talvez seja muito influenciada da televisão. Eu escrevi a Segunda Aurora para ser uma minissérie, não para ser um livro. Eu escrevi como livro, mas a ideia era lançar como minissérie.
O livro eu lançaria em segundo plano, assim, eu lançaria depois que a minissérie fosse pro ar, né? Na minha ingenuidade, eu achei que a Globo ia falar, ai, vamos fazer, ficarem desesperados, e eles botaram na prateleira. Então, a minissérie seria uma minissérie de 15 capítulos, de 1 hora de duração cada um. Por isso que o livro tem mais ou menos esse tamanho. Mas como uma história que é maior, você consegue se envolver mais com as personagens, você começa a torcer mais para elas. E eu acho que o grande segredo das boas histórias está na torcida. Quando você se envolve, eu preciso saber o que vai acontecer com essa pessoa, eu preciso saber. É o que você se emociona mesmo, quando acontece uma coisa boa, quando acontece uma coisa ruim. Então, as 3 histórias têm essa característica de elas têm um tempo. A Segunda Aurora até me critica um pouco, porque tem um bom tempo em que eu estou ambientando o que está, como funciona aquele universo, quem são aquelas pessoas. E não está acontecendo coisas que são assim extremamente importantes nas vidas dessas pessoas. Até tá, mas não são coisas urgentes, eu diria assim. E aí eu acho que com o desenvolvimento e você vai, depois que você se envolveu com o desenvolvimento da história, você acaba se envolvendo mais. Então, fazer um conto, por exemplo, eu nunca escrevi um conto, nunca escrevi uma história pequena. Eu sempre escrevi. Não, eu escrevi sim. Eu tô falando besteira. No qual eu escrevi vários contos. Eu fiz São vários desafios contos. Eles diferentes, eram em forma né? de resposta. Mas enfim, eu escrevi sim. Tô falando, nossa, tô me contrariando completamente aqui, mas eu já escrevi alguns contos. É tanta coisa, né? Bom, Mas beleza. é interessante. Eu tenho muita vontade de ler os seus contos. Eu acho que muita gente também. No Quora tem publicado lá gratuitamente. Agora, até achar, eu não sei, porque eles estão distribuídos nas respostas que eu fui fazendo ali. Então, tem eu conto muito sobre a minha vida no Quora, porque eu falo muito sobre... Eu dava muitos conselhos sobre a vida amorosa para algumas... Eu tive uma primeira experiência amorosa, minha primeira namorada foi muito traumatizante, assim. Foi uma montanha-russa emocional, assim. E eu ficava muito mal, eu chorava, e eu precisava falar com as pessoas, eu ligava para os meus amigos para falar com eles, e eu era o mais experiente deles, porque ninguém da minha classe namorava, só eu e a minha namorada. Então, quando eu falava para eles, eu pedia conselho, eles falavam, mas eu não sei do que se trata o assunto. Eu nunca namorei, eu não sei o que fazer. Então, eu sempre tive uma sensação de quando eu vejo alguém com dificuldades amorosas, eu quero ajudar, eu quero conversar, eu quero dar conselhos, porque eu sei como é que era não ter alguém para conversar. E aí eu escrevi muito sobre isso no Quora também. Então, enfim, quer saber da minha vida, é só entrar lá no Quora e dar uma fuçada. Legal. O Valmir escreveu aqui no chat se você já pensou em transformar o material do canal em livro. Você sabe que eu até pensei no Neil deGrasse Tyson, ele lançou um livro uns anos atrás, que era uma coleção de artigos. Então, ele escrevia artigos, não lembro se eram semanais ou mensais, ao longo de vários anos, e ele fez uma compilação desse conteúdo e lançou, né? Aí fica a pergunta do Valmir. Não me ocorreu. O canal é tão jovem, o canal não tem, eu acho que tem 6 meses só. Então, eu acho, ainda não, talvez mais para frente, não sei. Talvez um livro que conte a história do canal, quando o canal atingir seu potencial, não sei, vamos ver, é uma ideia. Legal. Muito bem. Canal, vamos voltar então ao assunto do canal, né? Tá. Você tem vários vídeos de vários assuntos diferentes, né? Qual é um dos vídeos que você gosta mais, que você mais gostou de fazer?
Boa pergunta. Eu gostei muito de fazer o primeiro, que era aquele sobre a história das órbitas do James Webb. Eu gosto muito do que fala sobre a velocidade da luz, porque eu acho o raciocínio que explica ela muito legal. Eu gosto da matéria escura porque eu conhecia pouco da matéria escura. Eu fui pesquisando para entender melhor e poder explicar. Lamento informar, não só você. Todo mundo está querendo saber um pouco mais da matéria escura. Pois é. Ninguém entende muito bem. Mas que ela existe, existe, né? Tá nas que existe. Alguma coisa está acontecendo. Esse último que eu fiz sobre nossa, agora me deu branco. Qual foi o último vídeo que eu fiz? O de ontem? Nós assistimos agora há pouco. Deu branco em vocês também. Deixa eu pensar aqui. Sobre como que a gente sabe que o Big Bang aconteceu. Isso. Também é muito interessante. Porque eu também sabia coisas... são todos assuntos que eu conheço, mas eu não conheço tão a fundo a ponto de fazer um vídeo. Então eu sei mais ou menos como funciona, e aí eu pesquiso, descubro todos os detalhes, e aí eu compilo para fazer o vídeo. Então me dá o prazer que eu tenho, talvez seja um prazer parecido com o prazer de quem assiste, porque eu também estou descobrindo conforme eu vou fazendo. E eu sou muito curioso, então eu adoro descobrir. Talvez por isso que eu pareça tão entusiasmado fazendo os vídeos, porque eu realmente estou entusiasmado, né, descobrindo as coisas. Eu acho que isso acaba contagiando, mas acho que alguns exemplos seriam esses. Eu gosto muito do que fala sobre a vida extraterrestre não ser parecida com a nossa, porque isso contradiz justamente uma coisa que a gente gosta muito, que é Star Trek. Porque Star Trek é um monte de gente usando maquiagem, né? Orelhinha pontuda e tudo mais. Dificilmente a gente vai encontrar, né, seres que tenham uma semelhança tão parecida com a gente. Mas ao entender como funciona os blocos da vida e como funciona o mecanismo da evolução e a variedade de planetas e composições e distância da estrela e tudo mais, que a gente vai ver como é que a vida pode ser. Eu fico pensando, por exemplo, vamos supor que exista vida em Europa, na Lua de Júpiter, que é uma lua que, se existir vida, ela está num oceano que é maior do que o da Terra, mas é subterrâneo, né? Ele fica embaixo de uma camada de uns 5 quilômetros de gelo. Se a gente já fantasiou um universo com uma redoma de cristal, com o Sol preso e as estrelas e os planetas, imagina o que é o universo para esses seres, que eles realmente têm uma redoma sobre eles. Imagina que como que eles vão fazer um dia se eles perfurarem essa redoma e saírem para o outro lado? É muito doido fantasiar essas coisas todas. Eu lembro de um conto do Isaac Asimov que se chama... Nossa, esqueci o nome agora do conto. É um conto ele fala sobre um planeta, que seriam pessoas como nós, mas é um outro planeta é um planeta que fica no centro da galáxia. E ele faz parte de um sistema de 6, 7 estrelas. Então, nunca é noite no planeta, porque sempre tem alguma estrela acima do horizonte. E aí, de repente, mas a cada, sei lá, 300 anos acontece do planeta ficar num determinado alinhamento em relação às estrelas que cai a noite. E aí, quando cai a noite, aparecem as estrelas, que é uma lenda as estrelas são uma lenda para os habitantes do planeta, porque parece que quando aparecem as estrelas, todo mundo enlouquece. E eles enlouquecem porque eles estão no centro da galáxia. Na hora que eles veem a quantidade de estrelas, que é muito maior do que aqui, eles não entendem o que é aquilo tudo no céu e acabam pirando.
Então, essas coisas me fascinam muito, assim, pensar em como seria a vida em lugares tão diferentes, assim. E eu esqueci agora qual foi a pergunta, como que a gente começou, como que a gente chegou até aqui. Acontece. Você começou falando dos seus vídeos favoritos e também você falou um pouquinho Eu comecei a falar de Star Trek e acabei não falando muito. Star Trek foi uma influência, é uma influência tão forte para mim, assim, eu tenho 52 anos, então quando eu comecei a assistir Star Trek, eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos, passava na TV aberta. E eu lembro que eu pegava uma poltrona que eu tinha, nossa, eu tinha que fazer uma força tremenda, porque eu era uma criança, eu colocava ela no meio da sala para ficar parecendo a poltrona do Kirk, na ponte da Enterprise. E botava a TV na posição que seria o view screen da Enterprise, né? Eu acho que a visão positiva do Gene Roddenberry, essa coisa de você juntar a tripulação ser multinacional, existir um respeito entre as raças, a ética que eles tratavam, com que eles tratavam todos os seres extraterrestres, como eles tentavam resolver os embates e tudo mais, que se seguiu com a nova geração, com a Deep Space Nine, Voyager, etc. Isso tudo, se você ler a Segunda Aurora, você vai ver isso lá. Eu acho que a humanidade deve caminhar para esse lado. Eu acho que a gente tem que evoluir como indivíduos. O exemplo do Gene Roddenberry é fantástico. Mas eu acho que isso se perdeu um pouco com as séries novas. Sendo bem sincero, eu odeio os filmes do J.J. Abrams. Odeio. Quando aparece a Enterprise e não faz tan, 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 não é a Enterprise. Aquilo não é. É uma imitação. Sabe? O Kirk, eu até acho que eles conseguiram atores com uma certa... um rosto mais ou menos parecido, que tentam fazer um pouco o trabalho dos originais, mas não é a mesma coisa. O Spock do J.J. Abrams não é o Spock. O Kirk, ele tem algumas coisas do Kirk, mas não é exatamente o Kirk, porque o Kirk é amoroso, o Kirk é mais ético, ele não é tão... o Kirk do J.J. Abrams é um garoto de fraternidade americana. Enfim, não só isso, né? Você tirar características pessoais das personagens é uma coisa, mas você tirar o espírito da história, essa coisa que sempre vai... qualquer episódio que você assiste da série original ou de qualquer uma das séries até a Enterprise, você sente que você pode sair dele um pouco melhorado. Você viu aquele episódio e você falou, pô, que exemplo legal. Eu acho que essas pessoas pensam de uma maneira boa. Eu acho que eu devo pensar assim também, que eu deveria agir com essas pessoas. Isso o J.J. Abrams jogou fora, ele justificou, não, é um novo público, não, é uma nova era. Eu não concordo. O espírito, sabe, você quer fazer uma ficção científica que seja dinâmica, que tenha muita ação e tudo mais, então não faz Star Trek, faz outra coisa. Para mim, eu simplesmente não levo em consideração. O universo Kelvin ali não leva em consideração. Aí lançaram o Discovery. Quando eu via o zoom, zoom, zoom em torno do Discovery, na época eu ainda não assinava a Netflix, então eu não tinha como assistir, eu fiquei muito curioso. Eu achei curioso o desenho da nave, eles pegaram um desenho super antigo,
original da Enterprise, enfim, eu falei, o que será, né? Eu não gostei do fato de ser um prequel, né, de passar antes da série original. Eu acho errado mexer com essas coisas, sabe? Eu acho que tratar a série original tinha que tratar como Deep Space Nine tratou lá no episódio dos Tribbles. Você pensar que aquilo realmente aconteceu. Era um cenário ruinzinho, meio falso, tudo mais, mas tudo bem, era aquela época, aconteceu. 2260 era assim, depois mudou. Mas não, quando você repagina tudo, então faz depois do Picard. Por que não fazer depois do Picard? Quer fazer holograma e tudo mais? Faz depois do Picard. Não existia até a época do Picard. Aí eles quebram um monte de coisas dos cânones que incomoda. Para quem é muito fã, incomoda. Pelo menos para mim. Não estou falando por vocês. Mas para mim incomoda muito. E aí começa a escapar do espírito da série, aí começa a me machucar um pouco, assim. Eu até achei o primeiro ano de Discovery interessante, o segundo ano eu achei... Não, o segundo ano é o que aparece o Pike, né? Isso. O segundo ano eu acho que ficou um pouco melhor, mas completamente por causa do Pike, porque eu acho que o ator soube pegar o espírito do Gene Roddenberry e colocar ali, mérito completamente dele. A atitude, porque a atitude dele deveria ser a atitude da nave inteira. Ele é extremamente profissional, mas ele tem uma coisa de engraçado e tudo mais. Eu acho que o pessoal da Discovery é tão emotivo, eles choram. É um exagero, né? O que é isso? É uma nave interestelar, caralho. Desculpa o palavreado, mas, porra, não deveria ir para essa parte emocional. Não é, não. Você tem que ser profissional. Você não vai ver isso acontecer dentro de um porta-aviões, no meio de uma guerra. Ai, meu Deus, meus companheirinhos estão morrendo nos aviões. Não! Você tem que fazer a sua tarefa, sabe? Isso me incomoda. Agora, o terceiro ano da Discovery... É pouco realista. Pouco realista. É pouco realista. Sabe, com tanto dinheiro por trás... Porque as representações das naves, dos ambientes, é fantástico, é lindo. Eu fico pensando, já pensou se tivesse esse dinheiro, essa tecnologia para fazer a série original, para fazer a nova geração, para fazer Voyager, Enterprise e tudo mais? Nossa, seria lindo, seria lindo. Mas o roteiro peca, o roteiro estraga. E aí, o terceiro ano da Discovery, para mim, foi Nossa, eu falei, não, eles não podem continuar. Não podem. Eu achei muito sem imaginação. A série passada, depois do ano 3000, e ela ser praticamente igual ao que estava acontecendo em 2200. Como assim? Você acha que um navio do ano 1200 seria parecido com um navio de hoje em dia? A gente sabe a diferença. Então, eles teriam que ter ido para um caminho muito diferente. E não fizeram. Eu tenho uma certa curiosidade com o Strange New Worlds, porque tudo que eu vi até agora me agradou. Então, se vocês me disserem que é legal, eu ainda não vi, porque eu precisaria assinar lá. Strange New Worlds, ele resgata muito da classe. Resgata. Ele já está mais episódico. E Tá. tem aquela coisa de mais do espírito da clássica. Em comparação com Discovery, digamos que Strange New Worlds é bem tradicional, digamos, no sentido pensar em série clássica. Né? É bacana, é bacana. Eu gosto muito de assistir as coisas novas, né? Mas eu acho que a gente tem que assistir, são experiências diferentes, né? São experiências diferentes. Para mim não é Star Trek. Para mim não é Star Trek. Mas, enfim, né? Só para a gente arrematar. Posso dar um exemplo? Quando a Enterprise do Kirk... Sim, nós estamos chegando no finalzinho da nossa live, hein? Vamos só... Quando a Enterprise do Kirk... E olha o engraçado que eu fui falar. A Enterprise do Kirk não era que eu estava querendo diferenciar da do Picard. Eu estava querendo diferenciar do Kirk e a do J.J. Abrams.
tá? Sim. Então, para mim, a do Kirk... Quando a do Kirk foi destruída na procura por Spock, eu chorei. Eu ficava... Como que isso pode estar acontecendo? É a Enterprise, não pode estar acontecendo isso. Quando a Enterprise A levou... Eu lembro disso, que eu fui no cinema assistir o Undiscovery Country, esqueci agora o nome em português. Quando a Enterprise A levou veio um torpedo fotônico por baixo dela, assim, ele atravessou o disco, eu lembro do cinema fazendo... Sabe, das pessoas... Era como se tivesse acabado de comprar uma Ferrari e alguém jogou uma pedra e quebrou o vidro. Não, como? Eu lembro disso. Aí eu fui ver, eu assisti todos os filmes do J.J. Abrams. Quando destruíram a Enterprise, eu tava assim, e agora? Não mexe. Não tem essa conexão mais do fã, né? Não conecta. Mas é isso aí. Porque não sei se você... Para mim, não é Star Trek. Sim. Eu não sei se você sabe, mas a origem da Base Estelar Campinas é Star Trek mesmo. Era um grupo de fãs que o pessoal se reunia e o Valmir começou a coordenar para ir para as convenções em São Paulo, enfim. Né? Legal. E aí a gente faz as nossas próprias, né, convenções agora e também, né, são 27 anos de história aí da base. Convidem para a próxima. Opa, Será pode deixar. Já está convidado. Tá e bom. Olha só, nós estamos chegando aí no finalzinho, infelizmente está uma delícia essa conversa e a gente poderia ir assim mais umas 2 horas pelo menos, né? Mas o Instagram dá uma horinha aí para nós, né? Então eu queria aproveitar e abrir aí para você então fazer as suas considerações finais. Eu queria já dizer que foi um prazer ter você conosco aqui na live. E estamos inscritos no seu canal, inscrevam-se lá, pessoal, no canal Somos Míopes porque Somos Breves, e vou deixar aí um minutinho para você dar o seu tchau aí, suas considerações finais. Bom, foi um prazer, eu adoro falar sobre conhecimento, adoro falar sobre ficção científica, adoro falar sobre Star Trek. Eu sou bastante eclético, eu também gosto de Star Wars, gosto de vários tipos de ficção científica. Eu sou esgrimista, eu comecei a fazer esgrima um pouco por causa de Star Wars. Eu acho que eu devo muito ao Gene Roddenberry por causa... eu sou filho único de mãe solteira. Eu não tive uma influência masculina muito forte conforme eu fui crescendo. Eu lembro que eu fui entrevistado uma vez quando eu tinha uns 18 anos e me perguntaram quais eram as minhas referências masculinas. Eu falei, o Capitão Kirk. Eu acho que muito a pessoa que eu me tornei tem a ver com esse espírito otimista e que busca se melhorar do Gene Roddenberry. Então, é isso que vocês vão encontrar nas minhas histórias, é isso que vocês vão encontrar no meu canal. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dessas coisas aqui, estão convidados. É isso aí, Leonardo. Bom, eu agradeço pela participação, foi muito boa a conversa e vou continuar assistindo o seu canal e vou aguardar para ver se você consegue passar aí para a gente os endereços para a gente ler os seus contos. Tá bom. Eu preciso procurar, porque eu devo ter uns 10, assim, eu acho. Mas eu tenho umas 5.000 respostas no Quora, então é bastante coisa. É muita coisa. Mas é isso aí, eu queria também agradecer a quem acompanhou ao vivo, né, e dizer que a gente vai salvar a live aí se não tivermos nenhum problema técnico na hora de salvar a live. Quem não pôde acompanhar ao vivo vai poder acompanhar gravado e depois essa live vai ser editada e disponibilizada também no canal do YouTube da Base Estelar Campinas. Então, sigam o Juliano, sigam a base e seguimos em frente. Uma vida longa e próspera a todos. Opa! Até a próxima. Até a próxima. Até, gente. Obrigado.
Valeu! Tchau.